Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Glória a Deus, maravilha de Deus. Quero só justificar a ausência do pastor Jefferson. Ele está viajando e chega somente na terça-feira, amém? Mas está assistindo o nosso culto, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Você que encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, aleluia. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, amém? Glória a Deus. Pode ficar com a sua Bíblia aberta se você quiser, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre os 4 choros de José. Mas para falar sobre esse choro, eu preciso primeiro trazer rapidamente uma pequena introdução sobre as fases da história de José. Eu quero dizer assim que mais ou menos, basicamente, né? José, ele passou por 3 fases da sua vida antes de chegar ali como governador do Egito. 3 fases muito dolorosas, 3 fases de muita dor, de muito sofrimento, mas no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, Deus estava com ele, e também era a propósito de Deus. Então deixa eu falar algo de Deus para você. Às vezes a gente passa por uma prova, por uma provação, e a gente sempre predomina como do diabo, né? Estou passando uma prova do diabo, uma prova do cão, né? Mas você já parou para pensar que talvez no meio desse vento, dessa prova, Deus está querendo te mostrar alguma coisa? Você já parou para pensar que talvez no meio desse vento, no meio dessa provação, Deus está te moldando para um grande projeto? E talvez você já percebeu que no meio dessa prova, desde quando você começou ela até agora, muitas coisas já mudaram no seu coração, e coisas para o bem. Então nem todas as provas é literalmente o diabo que traz. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. A primeira fase de José, ela foi marcada por traições, por incompreensões também. Por quê? A Bíblia vai dizer que dos filhos de Jacó, José, ele era o preferido. A própria Bíblia diz isso. Ele tinha um olhar diferente para o José. O coração dele era muito ligado ao coração de José. E por conta disso, entre os irmãos de José, já existia um ciúmes, por causa desse olhar de Jacó pela vida de José. Como se não bastasse, quando ele ganha uma túnica diferenciada, aquela túnica também é um marco de perseguição, é um marco de inveja. E uma certa feita diz a Bíblia que Deus dá um sonho para José. E você já ouviu falar sobre isso, mas eu preciso aqui trazer alguma coisa sobre isso. Ele teve um sonho que ele via 12 feixes de trigo se encurvando diante do trigo dele, do feixe dele. Só que o feixe dele era maior do que os outros feixes. E ele, na sua inocência, contava para os seus irmãos, e os irmãos tiveram uma interpretação dizendo assim: ué, você quer dizer que você vai ser maior do que nós? Trazendo uma interpretação aqui no dia de hoje. Então quer dizer que você vai ser superior a nós? Ele já tinha o coração inflamado por José ser o diferenciado. Aí ele começa a compartilhar sobre os sonhos dele. Então começa uma certa perseguição de olhar, uma perseguição de palavras. E por que houve aquela perseguição? Porque naquela época eles viam literalmente os sonhos como premonições. Naquela época eles valorizavam muito essa questão de sonhos. Era uma questão cultural da época. Então eles viam literalmente como profecias.
Então, quando José está compartilhando esse sonho, é como se José estivesse entregando uma profecia para sua casa, de quem ele seria. Por isso que há essa perseguição. Como se não bastasse, ele tem uma outra revelação em sonhos, uma outra profecia. Aí ele comenta com os seus irmãos, e nessa questão o pai também estava presente. Ele fala assim: olha, eu tive um sonho do sol e a lua assim curvando para mim junto com as estrelas. E ele vai todo na sua inocência, simplicidade, ele vai contando os sonhos, e novamente ele é mal interpretado pelos seus irmãos. Até o pai questiona ele, falou assim: então quer dizer que nós todos vamos se encurvar a você e tal? Só que o pai, ele recebe aquela informação, mas ele não deixa minar o seu coração. Agora os irmãos continuam ali inflamados pelas palavras que saem da boca de José. Sabe o que é interessante nessa primeira fase que eu estou apresentando para vocês? Que nós temos que entender uma coisa: nem tudo que Deus revela ao seu coração você pode compartilhar com os outros. Você sabia disso? Nem tudo. Nem tudo que Deus fala para você. Sabe aqueles desejos, aqueles projetos que vêm na sua mente? E às vezes você está no seu dia a dia, no cotidiano, de repente aquela voz fala com você. Aí você fala assim: será que é o Senhor falando comigo? Pai, se é o Senhor, me dá sinais. E tá aquela coisa toda. Aí de repente você não se aguenta, fica com a boca fechada, você começa a comentar com os outros. Isso é um grande problema, porque talvez aquela pessoa que vai te ouvir não vai entender as palavras que estão saindo do seu coração. E elas podem interpretar arrogância, soberba, assim como os irmãos de José. Elas podem olhar para a sua vida e vai falar assim: como é que ele tem um sonho desse? Olha quanto que ele ganha. Como é que ele vai ter um sonho desse? Olha a casa que ele tem, olha o carro que ele tem, olha a condição que ele tem. Mas essas pessoas não entendem uma coisa: que aquele que deu o sonho, aquele que plantou o sonho no teu coração, é Ele que tem o poder de fazer com que seja realizado na sua vida. Você pode glorificar a Jesus? Contar um testemunho aqui para você. Domingo passado, o pastor Jefferson, ele fez um voto. Quantos lembram? E ele disse assim: irmãos, o meu voto, ele falou, eu preciso de uma urgência, uma emergência. O meu voto eu vou fazer aqui de R$5.000, mas eu quero que você faça conforme está Deus ministrando no seu coração. Vocês lembram? Eu tinha R$400 no meu Pix, que agora está uma polêmica, né, meu irmão? A gente não sabe nem o que fazer mais, não sabe se usa cartão de crédito ou se não, se usa Pix. Isso é outra coisa. Eu tinha R$400 na minha conta, e eu falei assim: meu Deus, terça-feira eu tinha uma dívida de 500 para pagar. E eu falei bem assim: mas eu vou fazer um propósito de 400. E o meu propósito era que nós vamos fazer um podcast aqui na igreja, porque aqui na nossa igreja, para a glória de Deus, tem muitos testemunhos fortes de restauração, de libertação, de resgate de vidas. E eu pude ver agora nesses últimos tempos o quanto que o testemunho ele tem poder de transformar pessoas. Então eu conversei com os meninos aqui e falei até com o Rafinha, não sei se o Rafa está por aí. Eu falei: Rafa, vamos fazer um orçamento, vamos ver quanto que dá para a gente fazer Nós temos aqui o estúdio da rádio, mas não dá para misturar as coisas. Vamos fazer um orçamento, vamos ver quanto que dá. Essa questão de microfone, tem que ter uma mesa exclusiva, a câmera, aquela coisa toda. E depois nós vamos orar a Deus, apresentar a Deus, e vamos correr atrás de patrocínio. Escute bem, irmãos. Aí, a princípio, o que era mais de urgência que tinha que comprar era uma mesa específica, eram os microfones, né, aquela coisa toda. Tudo bem, estou aqui domingo diante do meu Senhor. Esse aqui eu não estou contando para mexer com o teu coração, para te motivar. Esse aqui é testemunho real de quem semeia. Eu dei aqueles R$400 e falei: Senhor, o meu propósito é de 400. Domingo. Quando foi na mesma semana, eu fui pregar numa igreja.
Estou lá pregando nessa igreja, Deus faz algo poderoso. No final do culto, a pastora estava conversando comigo e ela comenta a situação do podcast. Eu falei: pastora, eu estou querendo fazer mas estou orando a Deus, que não é barato, né? Tem que comprar as coisas e tal. E ela falou bem assim: o que você precisa? Eu falei para ela assim: olha, eu vou ver com os meninos aí, que eu também não entendo, mas depois eu passo para a senhora. Eu não passei, acabei esquecendo, irmãos. Quando foi na segunda-feira, ela manda uma mensagem e diz assim: pastor, eu tenho uma ovelha minha que trabalha em um determinado lugar, assim, assim, assim. Ela vai fazer a preço de custo para vocês. Mas eu não queria dizer para ela que nós também não tínhamos o valor do custo. Então eu fiz cara assim de: eu tenho dinheiro, né? Isso é besta, né? E falei para ela assim: então pede para ela fazer um orçamento e manda aqui para nós. Aí a moça fez o orçamento de 4 microfones, uma mesa, não sei o que, do marca não sei o que, tudo coisa boa. Eu olhei o valor, falei: meu Deus, chegou a me dar uma agulhada no meu rim assim. Mais de 15 mil reais, acho que era, se eu não me engano. Gabriel, mais de 15? Mais de 15 mil reais. Falei: 1000 cadernos de caligrafia. Falei: não vai dar agora. Aí o Gabriel falou assim: pastora, manda ela tirar isso, querendo me ajudar para baratear o negócio, né? Que aqui a gente se vira e tal. Só sei que, mesmo assim, irmãos, os microfones, os fones de ouvido, a mesinha de não sei o que, pastor, não modificou muita coisa o que ele pediu para tirar. Me deu um desespero. Falei: amém. Aí tá, mandei, aí ficamos conversando e tal. E ela falou assim, a moça falou assim: e nós parcelamos. Eu falei: agora falou da minha língua, porque até a gente conseguiu os patrocínios, a gente, não é não? Irmãos, eu estou hoje lá em casa, tinha acabado de almoçar, ainda bem que eu almocei. Tinha acabado de almoçar, estava sentado lá pensando na vida, aquela coisa toda. A pastora manda um áudio para mim, um áudio de alguém. E aquele áudio dizia assim: fala para a pastora Daniele que ela não precisa pagar nada, porque eu vou abençoar o podcast da igreja. Aleluia! Que Deus é esse, meu irmão? Que você semeia 400 reais e ganha 15 mil. E você às vezes fica com medo, fica receoso de abençoar alguém. E a irmã falou assim: terça-feira no culto de mulheres, já está comigo. Terça-feira no culto de mulheres eu vou lá levar para ela. Meu irmão, olha, se ela falasse assim: ó, quer buscar aqui agora? Meu irmão, eu dava um jeito de buscar, meio ansiosa assim, sabe? Só um pouquinho, né? Deus é fiel. Agora presta atenção. Se eu fosse, como diz aqui no Paraná, a gente chama assim, e se eu fosse bocó? Aqui no Paraná a gente fala assim, né? Os crentes que falam demais. E se eu fosse bocó? Ficasse falando, não, as pessoas iam falar assim: coitada, né? Como assim? Ei, mas quando você dobra o teu joelho, faz toda a diferença. Eu quero dizer alguma coisa para alguém que está aqui nesse culto, que estava esperando uma resposta, e Deus já está falando com você. Você está com medo por quê? Você quer abrir um novo empreendimento e está com medo do quê? Se aquele que tem todo o poder está diante de você, você tem projeto no teu coração, desejo no teu coração, mas você está com medo. Eu pergunto para você: está com medo do quê? Se a Bíblia diz que o nosso Deus está diante de mim, aplainando o caminho para eu passar. Se o que está no teu coração está no coração de Deus, só diga assim: Senhor, eu permito, eu quero, eu recebo. Senhor, 2025 não vai ser igual 24, muito menos 23. Eu profetizo que 2025 da minha vida será um ano de céus abertos. Então faz assim, ó. Faz, ó. Boca fechada, não comenta com ninguém. Dobra o teu joelho e você vai ver o movimento de Deus na terra. Mas ele na simplicidade comentou, e como é que diz o texto? Os irmãos terão a morte dele, joga ele dentro de uma cisterna,
O desejo era de morte, mas um dos irmãos intervém e consegue convencê-los a não matar José. Tudo por causa que ele compartilhou o que estava no coração dele. Ele foi vendido como escravo. E aí vem uma segunda fase da história dele, que é a fase na casa de Potifar. Ele começa a trabalhar naquela casa, e como Deus era com ele, ele começa a crescer nos departamentos dentro do trabalho dele. Ele começa a evoluir, e possivelmente ele era um cara muito correto. Ele começa a ganhar outras oportunidades, e isso começa a gerar outros olhares de novo de perseguição. Só que agora a perseguição é da esposa do seu patrão, a esposa do seu chefe. Ela olha para ele e começa a olhar para ele com um olhar diferente. Ela começa a sentir atração por ele, e ela quer dormir com ele, e ela quer coabitar com ele. E ele começa a fugir, ele começa a se esquivar. Eu quero pontuar algo aqui da parte de Deus. Você já percebeu que todas as vezes que Deus tem algo para desenrolar na sua vida, o diabo sempre vai querer colocar alguém no teu caminho para te envergonhar? Você já percebeu? E você pode perceber, quando você está com quase o pé na tua bênção, é que o diabo vem com o prato. Quando você está quase para pegar a vitória, é que o diabo se apresenta. Ei, quando você sentir o cheiro do diabo no teu caminho, sai correndo, se desvia dele, porque com certeza logo ali na frente tem uma bênção enorme para você receber da parte de Deus. A Bíblia diz que ele se escapa, ele foge. E a mulher com pomba gira, irmão, quando o homem não dá bola para ela, ela vira, ela transforma o demônio dentro do demônio. Fica um negócio duplo. O negócio fica duplo. A meta dela era se deitar com José. Não conseguiu. Ela pega uma túnica dele, uma capa dele, e uma dessas vezes que ele sai correndo, que ele foge, e ela denuncia ele para o marido. Só que a denúncia dela era falsa, missionária Solange. A denúncia dela era que ele havia se deitado com ela, abusado dela e etc, etc. Então ele vai preso. Quando ele vai preso, novamente ele é injustiçado. Só que em todo esse trajeto você vai ver que Deus estava com ele. Você vai ver que o Senhor estava com ele. Mesmo dentro daquela prisão, José continua sendo profeta na terra. Você percebe que a perseguição, a rejeição, o que fizeram com ele, não apagou a chama de Deus no seu coração, não apagou a chama da fé no seu coração. Só que há muitos por aí, meu irmão, que quando a luta está travada, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Não vou mais na igreja. Não, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de culto, não quero mais saber de nada. Pode tirar meu nome da escala, não estou bem com Deus, eu não estou legal, e não sei o que. Ô líder, tire meu nome da escala. Marilene, tire meu nome do louvor, não sei o que, tire meu nome disso. Aí começa a se podar das coisas que te aproximam de Deus. Escuta aqui, quando você não estiver bem, é aí que você tem que adorar o nome do Senhor. Quando você não estiver bem, eu te dou um conselho: não fica com esses pensamentos de sair disso, sair daquilo, parar de cultuar. É nessa hora que você tem que confundir o diabo. Por que, pastora? É nessa hora que o teu coração está chorando, a tua alma está sangrando, mas no teu rosto tem um sorriso. Você acorda toda endividada, problema no casamento, problema com os filhos, mas está você lá na tua casa. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo. Escuta, e o diabo olhando para você falou: mas o que está acontecendo com essa doida? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse homem? Ele está na prova, mas continua adorando. O
que está acontecendo com essa mulher? Olha a vida que ela está levando, mas continua adorando. Mas esse é o segredo, você não pode desistir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as palavras têm poder, e tudo que o diabo quer de você é ouvir palavras de desgraça, palavra de desistência. José continua sendo o homem de Deus dentro da prisão. José continua sendo o mesmo profeta. E lá dentro da prisão, ele volta de novo a ter sonhos proféticos. Dentro da prisão, com ele tinha 2 homens. E de repente ele tem um sonho com um dos homens que era um copeiro. E quando ele tem um sonho, ou melhor, o homem tem um sonho, a interpretação dele era que daqui 3 dias você vai sair daqui e você vai voltar a trabalhar de novo para Potifar. E é tão bom quando Deus usa um profeta para falar e se cumpre, né? Porque o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um negócio que é fora do comum, não é não? E o que ele fala bate certinho. 3 dias depois se cumpre a interpretação que ele disse. Só que ele fala para o copeiro: quando você estiver lá, não esquece de mim não. Não esquece, tá? Claro, não vou esquecer, estamos juntos. Olha o que Deus usou você para falar comigo. Claro. E ele esqueceu ou não? Eu acho que não, hein? Esqueceu ou não? Esqueceu. Sabe qual que é o problema nosso? Que nós criamos expectativas em pessoas. Nós achamos que o fulano e o Bertano pode nos ajudar. Nós criamos expectativa em pessoas. Não, aquela pessoa vai ser uma porta que vai me ajudar. Aquele fulano é o contato que eu preciso. Ei, não gere expectativa em pessoas. Entenda que aquele que te criou e que te formou desde o ventre da tua mãe, ele é a porta que você precisa. Ele é o contato que você precisa. Ele é a direção que você precisa. É Ele. Ele tem o poder de tocar no coração de alguém e aí sim, ser uma porta para você, uma ponte, como aconteceu comigo agora essa semana. Mas é Ele. Como se não bastasse, esqueceu Ele. Aí, Deus prepara uma outra oportunidade. E Ele consegue interpretar mais um sonho. Deixa eu correr aqui. Consegue interpretar mais um sonho de mais um parceiro de cela. Só que o sonho que ele interpreta agora não é muito legal. Eu não queria receber uma profecia dessa. Daqui 3 dias você vai descer à sepultura. Os dias se passaram e aconteceu o que ele falou. Aí o nome dele começa a soprar. As pessoas começam a ficar impactadas, porque o que ele fala acontece. O que ele interpreta é preciso. Como quando o nome dele começa a ser soprado. Ei, olha só, da prisão o nome dele começa a ser soprado. De repente, Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Aí, quem foi que lembrou dele? Que deveria ter lembrado desde o começo, mas esqueceu. Quem? O copeiro. Aí o copeiro tem um start. José vai saber te ajudar. E José consegue ajudar na interpretação. Não só consegue ajudar a interpretação, como ele traz uma palavra profética para aquele povo. Ele diz: nós vamos viver um tempo de bonança e um tempo de escassez. E sabe o que é muito interessante, pastor Américo? É que ele cria um projeto, um planejamento estratégico para Faraó, para que quando vivesse o tempo de escassez, o que ele tinha que fazer. Quando ele cria aquele plano e coloca na mão de Faraó, Faraó vê nele um potencial. Ele falou: quer saber? Vem trabalhar comigo. E ele começa a trabalhar com Faraó. E mais uma vez, o nome do Senhor começa a ser glorificado através da vida dele. O que ele disse não demorou muito para acontecer. Eles viveram um tempo de bonança. E no tempo de bonança, um dos planejamentos que José teve e passou para Faraó foi: olha, estoquem comida.
Estoquem. Se preparem para o tempo de escassez. Parece até parecido com as informações que a gente ouve por aí agora nesses últimos tempos, né? Estoquem. Nesse período, nós temos que nos preparar, porque no tempo da escassez, nós temos que ter alimento. Só que nesse processo todo, acontece algo que começa a mudar o cativeiro de José. E um dos dias que ele está lá no seu palácio, quem é que chega lá pedindo socorro? Os seus irmãos. Só que eles não sabiam que o governador era José. Não sabia. Eles receberam uma informação que no Egito tinha trigo, tinha estoque de comida. Então eles foram lá pedir socorro. Quando eles chegam para pedir socorro, se cumpre a primeira profecia que Deus revelou a José. Quando ele chega para recepcionar aqueles homens, que até então ele não sabia que eram seus irmãos, como que aqueles homens estavam? De joelhos dobrados e com a cabeça inclinada no chão. Quando o governador chega, aqueles homens levantam a cabeça. Quando levanta a cabeça, o impacto no coração de José, ele percebe que é os seus irmãos. A Bíblia diz que vem uma ira no coração dele, e ele começa a falar com ira com os seus irmãos. E ele começa a dizer: quem são vocês? Vocês vêm de onde? Como se não conhecesse ele. Como se não conhecesse eles. Ele começa a interrogar aqueles homens, mas com o coração inflamado. E ele diz: vocês são espião. Ele falou assim: não, nós não somos espiões. O nosso pai é o fulano de tal. E nananá, só que meu pai ficou lá junto com o meu irmão Benjamim. Quando fala do irmão Benjamim, toca o coração de José, porque é o irmão de sangue dele, o mais novo da casa. E José ele era muito estrategista. Então ele fala bem assim: eu quero uma prova que vocês não são espiões. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Vocês vão levar esse alimento. Mas quando vocês voltarem, eu quero que vocês voltem com o seu irmão mais novo, Benjamim. E José, quando ele falava com os seus irmãos, ele usava um intérprete, até para que eles não identificassem quem era ele que estava ali. E os irmãos de José achavam que José não entendia o dialeto deles. E quando de repente José se afasta, os irmãos começam a conversar entre si, preocupado porque eles disseram: o governador está bravo. E um dos irmãos de José, ele disse assim: sabe o que é isso? E José ouvindo tudo: sabe o que é isso? É o sangue do nosso irmão sendo derramado sobre as nossas vidas. É Deus tratando com a gente. A Bíblia vai dizer que José, ele ouve aquilo e ele se afasta para chorar. E ele começa a chorar porque passou um filme na sua mente. E ele começa a chorar porque ele acaba ouvindo a confissão dos seus irmãos, de tudo que eles fizeram. Ele é machuri que ele é bai. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Normalmente as pessoas, quando são traídas, a primeira coisa que elas pensam é de dar o troco. Normalmente as pessoas, quando são traídas, elas pensam assim: se levantaram contra mim, então ele vai ver, ela vai ver. Me traiu, eu vou dar o dobro, eu vou fazer o triplo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, principalmente que você que é conhecedor da palavra de Deus, não faça a mesma coisa que fizeram com você. No meio dessa traição, plante amor. No meio dessa traição, perseguição, plante diferente.
Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele tem o poder de fazer a justiça e de trazer o juízo. Não coloque a sua mão. Não coloque a sua mão. Não faça nada. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Talvez é recente. Talvez faz muitos anos. Mas ainda perturba a tua mente. Mas Deus manda eu te dizer aqui nessa noite, você veio aqui só para ouvir isso. Quem sabe os teus choros têm sido choros de dor, de decepção, de angústia. E pode chorar, chora mesmo, mas chora nos pés daquele que pode resolver a peleja que você está passando. Não deixa o diabo tomar conta do seu coração e dominar a sua alma. Escuta, os irmãos vão embora e preocupado porque eles pensaram assim: o que vai ser da gente agora? O que ele quer com Benjamim? O que ele quer com a gente? Ficou uma coisa incertas. E quando ele vai embora, eles vão embora, chegam lá até o seu pai. Eles falam para o seu pai: o governador falava muito bravo com a gente, ele era muito áspero. A gente está com medo, porque agora ele quer o Benjamim, ele quer que Benjamim vai com a gente, porque ele quer saber se realmente a história que nós contamos é real, é verdadeiro, porque ele acha que a gente é espião. O pai dele começa a chorar, porque ele falou assim: eu já perdi um filho, agora eu vou perder outro. Olha o desespero do coração desse pai, pastor Tiago. Mas os irmãos ali, eles falam assim, faz uma aliança, e fala: não, nós vamos levar ele, vamos trazer ele. Vê o pai desesperado, e eles pegam e levam o seu irmão. Quando eles levam o seu irmão, que eles chegam lá, a Bíblia diz que quando José, ele vê de longe o seu irmão, novamente ele começa a chorar. Imagina as memórias na mente desse moço. Imagina o déjà vu na cabeça dele. Ele começa a viver todo o seu passado novamente. Só que a vivência daquele passado, que ele está passando aquele momento, era para um propósito de cura e de libertação. Escuta aqui uma coisa. Talvez Deus tenha colocado alguém no seu caminho que muito te feriu, que muito te machucou, e você não está entendendo. Você não está entendendo. Talvez o Senhor tenha falado com você, para você ir lá atrás, ir lá, liberar perdão para alguém, pegar o teu telefone e ligar para alguém. E você tem dito assim: mas Senhor, não fui eu que fiz, não fui eu que feri, não fui eu que falei, por que eu tenho que ligar? Porque tem um propósito por trás dessa ligação. Era machuri que levar. Não resista. Quantas pessoas estão paralisadas, irmãos, por falta de perdão, porque não consegue perdoar, porque não decidiu perdoar, porque fala que não tem forças para perdoar. Quantas pessoas que saem da presença de Deus porque se magoaram com a igreja, com o pastor e com o obreiro, e hoje já não querem mais colocar os pés dentro da igreja. Eu ouvi um testemunho ontem que a minha mãe contou, que eu fiquei impactada. Falei: como Deus é poderoso. Ela contando que uma amiga deles estava numa praia com a família, e de repente começaram a bater palma na praia, todo mundo batendo palma. E você que frequenta a praia sabe o que é? Quando uma criança desaparece, todo mundo começa a bater palma até essa criança aparecer novamente. E todo mundo batendo palma, aquela coisa. E a amiga deles estava com a sua família ali, viu aquela mãe desesperada gritando pela filha. Ela voluntariamente pega o seu grupo de amigos e começa a orar. Todo mundo pega na mão e começa a orar, e começa a clamar por essa criança. Passou 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, e a criança não aparecia. Aí chega uma hora que o povo para de bater palma, e aquela mãe desesperada,
O marido foi atrás, a polícia indo atrás e ninguém achava aquela criança. De repente, ela vê aquele grupo de oração ali orando, clamando. Ela vem desesperada, gritando, entra no meio da roda e diz: Deus, em nome de Jesus, traga minha filha de volta. Eu volto para os seus caminhos. Eu sei que eu não tenho feito a tua obra com amor. Eu sei que eu tenho negligenciado, Senhor, mas eu faço uma aliança contigo. Traga minha filha de volta. E aquele grupo abraça ela e começa a clamar, irmão. Não demorou muito tempo. Chega uma jovem, vem com uma criança no colo e diz: essa é a sua filha. Diz que caiu um poder de Deus muito grande. Todo mundo começou a chorar. Abraçaram aquela criança, abraçaram aquela mãe. Ei, o que é que precisa acontecer na sua vida para você acordar? Fala para mim. O que é que precisa acontecer nesse casamento para você tomar vergonha nessa tua cara e ser fiel à tua esposa e o teu marido? O que é que precisa acontecer na sua vida para você firmar os seus pés na presença de Deus? Nem todas as histórias têm esse final feliz. Há muitas histórias que nós ouvimos e testemunhos que o final é doloroso. Assim como Davi, quando se prostituiu com Betseba, olha o que ele fez para que Urias fosse morto, para que não houvesse condenação sobre ele, só porque ele se preocupava com a sua aparência, com a sua imagem. O que aconteceu? Ela engravidou e o Senhor falou: o teu filho será ceifado. Ele entra dentro do templo, começa a jejuar, pedindo a misericórdia de Deus, mas não houve misericórdia. Ei, nem sempre os finais são felizes. Eu trago uma palavra de alerta para a igreja. É tempo de nos posicionarmos. É tempo. Estamos tão preocupados, irmãos, em trabalhar, em ganhar dinheiro. Estamos tão preocupados com carro novo, com casa nova. É bom. Mas a mesma preocupação que você tem com as coisas dessa terra, você tem com o seu chamado? A mesma preocupação, a dinâmica que você tem, o esforço que você tem para comprar carro, para comprar casa, para adquirir as coisas para você, você tem essa mesma dinâmica para as coisas de Deus? É sobre isso que eu estou falando. Nós temos que nos posicionar como igreja na terra. Nós temos que nos levantar como soldados, com espada na mão. Sabe por quê? Há muitas almas gemendo lá fora, e nós precisamos resgatar elas. Precisamos. Diga para esse seu irmão que está do teu lado, diga para ele: esse ano é um ano de posicionamento. José chora quando vê os seus irmãos, quando vê o seu irmão Benjamim. Sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Que ele prepara um banquete para os seus irmãos. Um banquete. Quando os irmãos estão ali, são convidados para participar do banquete, eles estavam com muito medo do resultado que ia ser tudo aquilo ali. Mas na verdade, o banquete que José estava preparando para os seus irmãos tinha um propósito: perdão. Tinha um propósito: esquecer do passado. Tinha um propósito: se desligar da dor, do sofrimento, daquilo que assombrava a sua alma, quem sabe todos os dias. Talvez você precisa fazer isso. Preparar um almoço, um jantar, e convidar aquela pessoa que você precisa se reconciliar. Você sabe disso. Preparar um café da tarde e quebrar isso na sua vida.
Quantas coisas que talvez já poderiam estar acontecendo sobre as nossas vidas, mas por conta das nossas atitudes, do nosso coração, está tudo travado. Aí a gente vê em torno de nós as pessoas prosperando, e a gente tem a mesma energia para trabalhar e não consegue trabalhar. Por quê? Falta alguma coisa aí, e você sabe o que é. Você sabe o que é. Aquele banquete tinha um propósito, e o propósito era revelar a sua identidade, era dizer quem ele era para os seus irmãos. E quando ele senta ali para conversar, e quando ele começa a revelar a sua identidade, e ele diz: eu sou José. Os irmãos ficam chocados. Ele começa a perguntar do seu pai, e pergunta se o seu pai está vivo. Começa a fazer várias perguntas. E uma grande cura começa a acontecer naquele ambiente. Com a revelação da sua identidade, vem também as quebras de maldição que cercava aquela casa, que cercava o coração daqueles irmãos, que carregavam o sentimento de culpa, que eles fizeram coisas por causa de ciúme e de inveja. Mas ali ficou bem claro que agora a única coisa que estava no coração deles era o sentimento de culpa. E Deus começa a fazer uma grande obra. Só que sabe o que é mais lindo desse texto? É o versículo que nós lemos. José olha para os seus irmãos, revela a sua identidade, mas ele diz: agora eu entendo porque aconteceu tudo isso na minha vida. Porque Deus queria me levantar para socorrer Israel. A Bíblia diz que José, ele começa a chorar. Sabe aquele choro da alma? E foi um choro tão alto que o texto vai dizer que se ouvia longe o grito da alma dele, o choro da alma daquele homem. Quem sabe você está assim aqui nessa noite. A dor que você carrega no peito é tão grande, é tão profunda, que tem dias que parece que você vai infartar, que você vai morrer. São tantas lembranças, tantos pensamentos, tantas situações que aconteceram na sua vida, que todas as vezes que você para e começa a pensar, as lágrimas descem, a tua alma chora. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: vai carregar até quando isso no seu coração? Vai carregar esse passado até quando? Está bem claro nessa história de que tem provações que Deus permite para nos colocar em pontos, em lugares. Meu irmão, que talvez agora você não vai entender. Tem decisões que você precisa tomar, tem coisas que você precisa fazer hoje, que talvez vai entristecer o coração de alguém. Alguém vai se levantar contra a tua vida, mas lá na frente você vai entender o propósito. Deus está dizendo para alguém nessa noite: obedeça a voz de Deus e faça o que Ele tem te mandado, porque as outras coisas quem fará vai ser Ele. Vai ser Ele. Sabe como que esse texto se resume? Numa reconciliação familiar. O que Deus faz ali na vida de José com seus irmãos é tão poderoso. O texto vai dizer que eles se abraçam e começam a chorar. Há um quebrantamento, pastor Tiago. Maldições começam a ser quebradas naquela hora. Porque José poderia fazer muito bem: eu sou o governador, agora vocês vão ser meus escravos.
Se for um serial killer, ia falar o quê? Vou matar vocês aos pouquinhos. Mas não. Ele teve um start naquele momento. E é o texto que nós lemos. Eu vou ler aqui de novo. Quando tudo aquilo começa a acontecer, ele diz: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar muitas vidas. O plano do diabo é mal contra a sua vida. É usar pessoas para te prejudicar, para te parar, para te destruir, para te ferir. Para ele é mal. Mas Deus vai usar situações como essa para moldar o seu coração, para transformar a sua alma, para te levantar nessa terra. Sabe como finaliza essa história? Eu já vou finalizar aqui também, com a vinda do seu pai. A reconciliação se espalhou pelo palácio. Faraó fica sabendo, chama José e fala: José, pega as nossas carruagens, pega as nossas coisas, os mantimentos, pede para os seus irmãos ir com eles, para que eles voltem com a sua família, e vocês fiquem conosco. Imagina o avivamento que aconteceu nessa família, porque isso é avivamento. Isso é avivamento. Para acelerar a história, quando Jacó chega, que José vê o seu pai, a Bíblia diz que ele dá um abraço. Meu irmão, sabe aquele abraço gostoso? Sabe aquele abraço de saudade? E ele começa a chorar. E o texto diz que ele fica abraçado por horas e chorando por horas com o seu pai. Sabe o que diz a Bíblia? Que Jacó diz assim: agora eu posso morrer. Sabe o que é isso? Tem pessoas que precisam descansar, mas está na cama vegetando, está lá no leito muito mal, porque está esperando uma palavra sua. Deus está mandando eu dizer aqui, eu não sei porquê. Está esperando uma palavra sua. Está esperando uma palavra sua. Quando eu li esse texto, eu lembrei de uma irmã, que ela falou assim, que o pai dela ficou por 4 anos numa cama vegetando. Irmã de igreja. Pastor Américo, ela não foi visitar o pai dela. Sabe por quê? Porque o pai dela abusou dela quando ela era criança. Então ela tinha um ódio tão grande do pai dela, que ela não podia nem ver o pai dela. Ela só ia visitar a mãe quando o pai dela estava trabalhando. Tinha um ódio. O pai dela adoece e fica muito mal na cama, e os médicos mandou ele para casa, porque não entendiam por que ele não morria. O estado dele já era deplorável, e ele vegetando naquela cama. Um dia, ela num culto, ouvindo uma palavra numa igreja, e Deus usa o pregador e começa a falar sobre perdão. E aquele pregador, quando está pregando, ele fala assim: tem uma mulher aqui, que tem um membro da tua família que está vegetando numa cama, porque ele está esperando você falar com ele. Ela pensou: comigo não, porque meu pai nem fala. Meu pai só faz sinais, porque não tem som na sua boca, por conta da doença. E ela fechou o coração bem dura: não, comigo não. O pastor que estava pregando e falou assim: pois bem, Deus manda eu dizer para quem é essa palavra, porque tem alguém com o coração duro. Moça, é você, se coloca em pé. E ela leva um choque tão grande, e ela se coloca em pé. Ele diz: qual é o seu nome? Ela diz: fulano de tal. O teu pai está em estado vegetativo ou não? Se for mentira, pode me denunciar aqui. Ela desaba. Ele falou assim: mulher, vai lá, se reconcilia com o seu pai. Ela sai do culto desesperada, chega lá na casa da mãe dela em prantos, pastor Tiago. A mãe achou que tivesse acontecendo alguma coisa,
e fala: minha filha, o que está acontecendo? E ela falou assim: aonde está o quarto do meu pai? E eles levam ela para o quarto do pai. Quando ela chega, o pai dela estava com o olho fechado, como se estivesse dormindo. E ela diz: pastor, eu peguei na mão do meu pai e eu chorava tanto, 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 tanto. E eu fui no ouvido dele e disse assim: pai, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu desejei a tua morte, pelas vezes que eu planejei te matar, mas não tive coragem. O que o Senhor fez comigo machucou a minha vida e destruiu a minha infância. Mas eu acabei de sair de um culto e eu entendi que Jesus, Ele te ama, porque Ele falou para mim: vim aqui te liberar perdão. Os olhos do pai abrem, pastor Américo, e ele começa a falar. Quando ele começa a falar, a mãe dela começa a falar em mistério. Ela é machuri que ela é. Sabe por quê? Aquela mulher já estava há meses orando a Deus e dizendo: Senhor, o que é que prende o meu marido nessa terra? Recolhe ele, eu não aguento mais ver esse sofrimento. Aquela senhora começa a orar em línguas e começa a chorar na presença de Deus. E os vizinhos começam a chamar atenção. Eles acharam que estava morrendo, que tinha morrido. Vem um vizinho, vem outro, e Deus faz uma grande obra. Aquele homem começa a falar com a sua filha, e ele aperta a mão dela com muita dificuldade e fala assim: filha, me perdoa. Eu não consegui ser o pai que eu tinha que ser para você, mas eu te peço perdão, e eu só estava esperando você para eu descansar. Quando ele começa a falar, irmãos, a mãe dela, em línguas ela fala assim: desceu um anjo aqui. E a filha dela recebe a interpretação, e ela disse: pai, a mamãe disse que o anjo desceu aqui, ele veio te buscar, e ele disse: agora eu posso morrer em paz. Irmão, desceu uma unção tão grande. Ela diz: pastora, desceu algo tão gostoso que eu nunca mais senti na minha vida, e o meu papai foi para a eternidade. Deus te trouxe aqui, eu já vou finalizar, para dizer para você: abre esse coração, meu irmão. O passado foi de dor, e quem sabe te moldou esse homem grosseiro que você é. O passado foi de dor, e quem sabe te moldou esse homem infiel, avarento, rígido. Quem sabe o seu passado foi de dor e te moldou essa mulher agressiva, áspera, autoritária, porque isso é uma defesa sua. Só que esse peso você não pode carregar, porque vai somatizar lá no seu futuro em uma prisão de doenças e enfermidades. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, coloque esse choro para fora, esse choro de dor, esse choro de abandono, porque daqui a pouco você vai chorar sim, mas vai chorar lágrimas de reconciliação, lágrimas de avivamento na tua casa, no teu casamento e na tua família. Turamachori kelebaia, turamachori arrácia. José começou chorando com lágrimas de dor, de ver os seus irmãos, mas quando ele começa a entender o propósito, as lágrimas dele já começam a mudar o sentido, começa a mudar para lágrimas de reconciliação, lágrimas de amor, lágrimas de restauração. Até quando você vai chorar lágrimas de dor, de sofrimento? Eu quero que você se coloque em pé. Sabe o que Deus quer fazer aqui nessa noite?
curar relacionamentos quebrados. Repita comigo dizendo: Deus vai curar relacionamentos quebrados, se eu permitir na minha vida. Eu quero orar por você, que essa palavra falou com você. Você sabe que falou com você. Você sabe que você tem que fazer uma autoanálise aí. Tem coisas que você precisa renunciar. Você precisa se posicionar. Você precisa se desprender desse passado, se desconectar dessa dor, mas você não consegue. Parece que é mais forte do que você. Mas essa história parece que moveu a tampa do caixão. E aquele morto que assombrava a tua alma vai cair por terra hoje, nessa noite. Esse passado de dor. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Vem, eu quero orar por você. Algo específico. Vem aqui na frente. Você que pode dobrar o seu joelho. Isso. Vai falando com o Senhor. Que choro é esse? É um choro de dor? É um choro de saudade. Ah, pastora, por que eu fiz aquilo? Agora eu sinto saudade. E tenho medo de ir lá atrás, pastora, e pedir perdão. A partir de hoje esse medo vai cair por terra, porque vai acontecer um avivamento na sua vida. A partir de hoje Deus vai quebrar, Deus vai colocar por terra esses relacionamentos quebrados na sua vida. Esses relacionamentos quebrados. Deus está dizendo para alguém nessa noite: ei, está esperando acontecer o que para você tomar uma posição? Está esperando acontecer o que para você tomar uma posição? Repito, nem todas as histórias é de vitória, como essa mulher lá da praia. Deus está dizendo para alguém que nessa noite eu te trouxe aqui hoje, porque eu preciso que você se posiciona. Porque o que o diabo quer fazer na tua vida, ele quer destruir com a tua casa. Era uma churi que levar nela marassúria, Senhor, visita. Enquanto a Thalita vai cantar essa canção, você vai falar com o Senhor. Que choro é esse que está na tua alma? Fala. Dê nome a esse choro. Deus, Ele quer te desprender desse passado. Era basura que levar. Isso, conversa com o Espírito Santo. Conversa. Conversa. Vou me entregar. Abra o seu coração. Totalmente. Abra a sua alma. Libera esse perdão. Decida sair daqui hoje. Abrir os olhos do e talvez pegar o teu telefone e ligar para alguém. Ou quem sabe sair desse culto e ir lá na casa da pessoa agora. Ei, amarai, pura marassuri que levar. Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
Coloca a mão no teu peito. Coloca a mão no teu peito. Abra o teu coração. Fala com o Senhor. Tu és rei. Coloca para fora. Isso. Coloca para fora. Esse grito que está entalado aí na sua garganta. Uau! Turamarassura. Coloca para fora essa dor na tua alma. Que tem dias que parece que você vai infartar. Abrir os olhos. Isso, coloca pra fora. Coloca pra fora. Hoje é a noite que Deus vai curar a tua alma. Ele vai te tirar desse cativeiro e Ele vai te entregar a bênção que você precisa. E sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sim, meu Deus, em nome de Deus. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Sim, Jesus. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que está limpando corações de pessoas. Literalmente Ele está arrancando pessoas de prisões espirituais. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje acontecendo um avivamento lá dentro da tua casa, assim como aconteceu na casa de José. Eu profetizo em nome de Jesus, acontecendo lá dentro da tua casa, com os seus filhos, no teu casamento, e maldições sendo quebradas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele merece.